Fala, galera! O nosso assunto agora é termoquímica, lei de Hess, que é mais uma maneira de a gente poder calcular o ΔH de uma reação. A gente pode calcular o ΔH de uma reação usando a ideia que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos os reagentes, ou entalpia final menos a inicial. A gente também pode calcular o ΔH utilizando a ideia dos ΔHs de formação. O ΔH é o somatório dos ΔHs de formação dos produtos menos dos reagentes, e a gente também pode calcular o ΔH de uma reação utilizando a lei de Hess. Lembrando que variação de entalpia é uma função de estado, só depende do estado final e do estado inicial. Então, a partir dessa ideia, não vai importar em quantas etapas vão acontecer o processo, o que vai acontecer no meio do caminho, o que importa para calcular o ΔH é o estado inicial e o estado final. E é nisso que vai se basear a lei de Hess. Por quê? Porque aí a gente pode dizer que o ΔH de um processo global vai ser a soma de ΔHs de processos parciais. E aí pode ser 2 processos, 3, 4, aí depende de cada caso. Detalhes importantes. Quando a gente for trabalhar com a lei de Hess, a gente vai precisar mexer muitas vezes nas equações químicas. Aí lembre-se, ao multiplicar ou dividir uma equação por um número, você tem que fazer a mesma operação matemática com o ΔH. Ao inverter uma equação, você tem que trocar o sinal do ΔH. E quando você estiver somando equações, você pode cancelar substâncias que estão do lado direito com substâncias, no caso, substâncias iguais do lado direito e do lado esquerdo das equações termoquímicas, tá? Então, vamos observar esse exemplo que está aparecendo aí, ó, tá? A gente tem aí 3 equações, H2 mais F2 dando 2HF e o ΔH dela, menos 546 kJ por mol. Carbono grafite mais 2F2, formando CF4, com ΔH menos 680 kJ por mol. E a equação 3, 2 mols de carbono grafite mais 2H2, dando C2H4. O ΔH igual a mais 52 kJ por mol, tá? Olha só, a gente tem que, a partir dessas 3 equações, chegar no ΔH dessa reação aqui, que vai ser a global, ó. C2H4 mais 6F2 dando 2CF4 mais 4HF. A gente tem que calcular o ΔH dessa reação a partir dos ΔHs e das equações que foram fornecidas. Então, a estratégia é mexer com as equações 1, 2 e 3, que é para que a partir da soma delas, a gente chegue nessa equação global. Então, por exemplo, se a gente observar a equação 1, a gente vai observar que ela tem 2HF nos produtos. E na equação global, a gente tem 4HF. Então, o que é que a gente vai fazer com essa primeira equação? A gente vai multiplicar a primeira equação por 2. E aí, multiplicando a primeira equação por 2, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar 2H2 mais 2F2, formando 4HF. Quando eu multiplico a equação 1 por 2, eu tenho que multiplicar o ΔH também por 2. Então, ele vai ficar menos 1.092 kJ. É isso que a gente faz com a primeira equação. Agora, vamos olhar para a segunda equação e vamos comparar com a equação global. Na equação global, eu tenho 2 mols de CF4. Para ficar com 2 mols de CF4 na equação 2, nós também vamos multiplicá-la por 2. Aí, multiplicando a segunda equação por 2, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 mols de carbono grafite mais 4F2 formando 2 mols de CF4, que é o que eu queria formar.
Como eu multipliquei a segunda equação por 2, eu também multiplico o ΔH dela por 2, vai ficar menos 1.360 kJ. E o que é que a gente vai fazer com a equação 3? A equação 3, ela tem do lado direito C2H4 e a equação global tem do lado esquerdo C2H4. Então, a gente vai pegar essa equação 3 e vamos inverter essa equação 3. E aí, ao inverter a equação 3, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar C2H4 mais, C2H4 formando 2 mols de carbono grafite mais 2H2. Quando a gente inverte uma equação, a gente troca o sinal do ΔH. O ΔH agora vai ficar menos 52 kJ. Vamos somar as 3 equações. Quem está do lado direito, você pode cancelar com quem está do lado esquerdo. Então, eu vou cancelar, ó, 2H2 com 2H2. Vou cancelar 2 carbono grafite com 2 mols de carbono grafite. E olha só o que é que vai sobrar. C2H4 mais 2F2 mais 4F2, 6F2. Formando 4HF mais 2CF4. É exatamente a equação global. 2CF e 4HF. Então, o ΔH dessa equação global é a soma dos ΔHs das equações parciais. Vai ser menos 1092, menos 1360, menos 52, o que vai dar menos 2.504 kJ por mol. Esse fica sendo o valor do ΔH da reação. Então, a lei de Hess é isso, é você pegar equações parciais, mexer nessas equações parciais para chegar no processo global. Como a variação de entalpia é uma função de estado, se eu souber a global, eu sei o que eu tenho no início, eu sei o que eu tenho no final, e aí eu calculo o ΔH da reação utilizando a ideia da lei de Hess. Um grande abraço e até a próxima.